George Miller, o apóstolo da fé, 1805-1898. Pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão. Assim é que o Espírito Santo conta as incríveis proezas que Deus fez por intermédio dos homens que ousavam confiar unicamente nele. Foi no século XIX que Deus acrescentou o seguinte a essa lista. Pela fé, George Miller levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões de ouvintes em redor do globo e ganhou multidões de almas para Cristo. George Miller nasceu em 1805 de pais que não conheciam a Deus. Com a idade de 10 anos, foi enviado a uma universidade a fim de preparar-se para pregar o Evangelho. Não, porém, com o alvo de servir a Deus, mas para ter uma vida cômoda. Gastou esses primeiros anos de estudo nos mais desenfreados vícios, chegando, certa vez, a ser preso por 24 dias. Jorge, uma vez solto, esforçava-se nos estudos, levantando-se às 4 horas da manhã e estudando o dia inteiro até às 10 da noite. Tudo isso, porém, ele fazia para alcançar uma vida descansada de pregador. Aos 20 anos de idade, contudo, houve uma completa transformação na vida desse moço. Assistiu a um culto onde os crentes, de joelhos, pediam que Deus fizesse cair sua bênção sobre a reunião. Nunca se esqueceu desse culto, pois viu, pela primeira vez, crentes orando ajoelhados. Ficou tão profundamente comovido com o ambiente espiritual que passou a buscar também a presença de Deus, costume esse que não abandonou durante o resto da vida. Foi nesses dias, depois de sentir-se chamado para ser missionário, que se hospedou durante 2 meses no famoso orfanato de A.H. Frank. Apesar de esse fervoroso servo de Deus, o Sr. Frank, ter morrido quase 100 anos antes, em 1727, o seu orfanato continuava a funcionar com as mesmas regras de confiar inteiramente em Deus para todo sustento. Mais ou menos ao mesmo tempo em que George Miller hospedou-se no orfanato um certo dentista, o Sr. Graves. Ele havia abandonado suas atividades, que lhe rendiam um salário de $7.500 por ano, a fim de ser missionário na Pérsia, confiando só nas promessas de Deus para suprir todo o seu sustento. Foi assim que George Miller, o novo pregador, recebeu nessa visita a inspiração que o levou mais tarde a fundar seu orfanato sobre os mesmos princípios. Logo depois de abandonar sua vida de vícios para andar com Deus, chegou a reconhecer o erro, mais ou menos universal, de ler muito acerca da Bíblia e quase nada da Bíblia. Esse livro tornou-se a fonte de toda a sua inspiração e o segredo do seu maravilhoso crescimento espiritual. Ele mesmo escreveu: O Senhor me ajudou a abandonar os comentários e a usar a simples leitura da Palavra de Deus como meditação. O resultado foi que, quando a primeira noite fechei a porta do meu quarto para orar e meditar sobre as Escrituras, aprendi mais em poucas horas do que antes durante alguns meses. A maior diferença, porém, foi que recebi, assim, força verdadeira para a minha alma. Antes de falecer, disse que lera a Bíblia inteira cerca de 200 vezes. 100 vezes o fez estando de joelhos. Quando estava ainda no seminário, após os cultos domésticos realizados à noite com os outros alunos, frequentemente continuava orando até a meia-noite. De manhã, ao acordar, chamava-os de novo para a oração às 6 horas. Certo pregador, pouco tempo antes da morte de George Miller, perguntou-lhe se orava muito. A resposta foi esta: algumas horas todos os dias, e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em resposta às minhas orações. Espero encontrar dezenas de milhares delas no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado 52 anos, diariamente, por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são ainda convertidos, porém, espero que o venham a ser. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso.
Não muito antes de seu casamento, não se sentia bem com o costume de receber salário fixo, preferindo confiar em Deus em vez de confiar nas promessas dos irmãos. Deu sobre isso as 3 seguintes razões. Primeira, um salário significa uma importância designada, geralmente adquirida do aluguel dos bancos. Mas a vontade de Deus não é alugar bancos. Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 6. Segunda, o preço fixo de um assento na igreja, às vezes, é pesado demais para alguns filhos de Deus, e não quero colocar o menor obstáculo no caminho do progresso espiritual da igreja. Terceira, toda a ideia de alugar os assentos e ter salário torna-se tropeço para o pregador, levando-o a trabalhar mais pelo dinheiro do que por razões espirituais. George Miller achava quase impossível ajuntar e guardar dinheiro para qualquer imprevisto e não ir direto a Deus. Dizia que assim o crente confia no dinheiro em caixa em vez de confiar em Deus. Um mês depois de seu casamento, colocou uma caixa no salão de cultos e anunciou que podiam deitar lá as ofertas para o seu sustento e que, daí em diante, não pediria mais nada, nem a seus amados irmãos, porque, como ele disse, sem me aperceber, tenho sido levado a confiar em braços de carne, mas o melhor é ir diretamente ao Senhor. O primeiro ano findou com grande triunfo, e George Miller disse aos irmãos que, apesar da pouca fé ao começar, o Senhor tinha ricamente suprido todas as suas necessidades materiais. E ainda mais importante, tinha-lhe concedido o privilégio de ser um instrumento na sua obra. O ano seguinte foi, porém, de grande provação, porque muitas vezes não lhe restava nem um shilling. E George Miller acrescentava que, no momento próprio, a sua fé sempre foi recompensada com a chegada de dinheiro ou alimentos. Certo dia, quando só restavam 8 shillings, Miller pediu ao Senhor que lhe desse dinheiro. Esperou muitas horas sem qualquer resposta. Então, chegou uma senhora e perguntou: "O irmão precisa de dinheiro?" Isso foi para ele uma grande prova de fé. Entretanto, o pastor respondeu: "Minha irmã, eu disse aos irmãos, quando abandonei meu salário, que só informaria ao Senhor a respeito das minhas necessidades. Mas", respondeu a senhora, "ele me disse que eu lhe desse isto." E colocou 42 shillings na mão do pregador. Outra vez, Miller e sua família passaram 3 dias sem ter dinheiro em casa e foram fortemente assaltados pelo diabo com a ideia de que haviam errado em aceitar a doutrina de fé nesse sentido. Quando, porém, voltou ao seu quarto, achou 40 shillings que uma irmã deixara. Ele acrescentou então: "Assim triunfou o Senhor e nossa fé foi fortalecida." Antes de findar o ano, acharam-se de novo inteiramente sem dinheiro, num dia em que tinham de pagar o aluguel. Pediram a Deus e o dinheiro foi enviado. Nessa ocasião, George Miller fez para si a seguinte regra, da qual nunca mais se desviou: "Não nos endividaremos, porque achamos que tal coisa não é bíblica." Romanos capítulo 13, versículo 8. E assim, não teremos contas a pagar. Somente compraremos o que pudermos, tendo o dinheiro em mãos. Assim sempre saberemos quanto realmente possuímos e quanto temos o direito de gastar. Deus, assim, gradualmente treinava o novo pregador a confiar nas suas promessas. Estava tão certo da fidelidade das promessas da Bíblia que não se desviou, durante os longos anos da sua obra no orfanato, da resolução de não pedir ao próximo e de não se endividar. Um outro segredo que o levou a alcançar tão grande bênção de confiar em Deus foi a sua resolução de usar o dinheiro que recebia somente para o fim a que fora destinado. Essa regra ele nunca infringiu, nem para tomar emprestado, apesar de se ter achado milhares de vezes face a face com as maiores necessidades. Nesses dias, quando começou a provar as promessas de Deus, ficou comovido pelo estado dos órfãos e pobres crianças que encontrava nas ruas. Reuniu algumas dessas crianças para comer consigo às 8 horas da manhã e, a seguir, durante 1h30, ensinava-lhes as Escrituras. A obra aumentou rapidamente. Quanto mais crescia o número para comer, tanto mais recebia para alimentá-las, até se achar cuidando de 30 a 40 menores.
Ao mesmo tempo, George Miller fundou a Junta para o Conhecimento das Escrituras na nação e no estrangeiro. Os alvos eram: primeiro, auxiliar as escolas bíblicas e as escolas dominicais. Segundo, espalhar as Escrituras. Terceiro, aumentar a obra missionária. Tudo foi feito com a mesma resolução de não se endividar, mas sempre pedir a Deus, em secreto, todo o necessário. Certa noite, quando lia a Bíblia, ficou profundamente impressionado com as palavras: abre bem a tua boca e te encherei. Salmos, capítulo 81, versículo 10. Foi levado a aplicar essas palavras ao orfanato, sendo-lhe dada a fé de pedir 1.000 libras ao Senhor. Também pediu que Deus levantasse irmãos com qualificação para cuidar das crianças. Desde aquele momento, esse texto bíblico serviu-lhe como lema, e a promessa se tornou em poder que determinou todo o curso da sua vida. Deus não demorou muito a dar a sua aprovação de alugar uma casa para os órfãos. Foi apenas 2 dias depois de começar a pedir que ele escreveu no seu diário: hoje recebi o primeiro shilling para a Casa dos Órfãos. 4 dias depois, foi recebida a primeira contribuição de móveis, um guarda-roupa. Além disso, uma irmã ofereceu seus serviços para cuidar dos órfãos. Naquele dia, George Miller escreveu que estava alegre no Senhor e confiante em que ele ia completar tudo. No dia seguinte, George Miller recebeu uma carta com estas palavras: oferecemo-nos para o serviço do orfanato se o irmão achar que temos as qualificações. Oferecemos também todos os móveis, etc., que o Senhor nos tem dado. Faremos tudo isso sem qualquer salário, crendo que, se for a vontade do Senhor usar-nos, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Desde aquele dia, nunca faltaram no orfanato auxiliares alegres e devotados, apesar de a obra aumentar mais depressa do que George Miller esperava. 3 meses depois, finalmente conseguiu alugar uma grande casa e anunciou a data da inauguração do orfanato para o sexo feminino. No dia da inauguração, porém, ficou desapontado. Nenhuma órfã foi recebida. Somente depois de chegar à casa é que se lembrou de que não as tinha pedido. Naquela noite humilhou-se, rogando a Deus o que anelava. Ganhou a vitória de novo, pois veio uma órfã no dia seguinte. 42 pediram entrada antes de findar o mês, sendo que já havia 26 no orfanato. Durante o ano, houve grandes e repetidas provas de fé. Aparece, por exemplo, no seu diário: sentindo grande necessidade ontem de manhã, fui dirigido a pedir com insistência a Deus, e em resposta, à tarde, um irmão deu-me 10 libras.